dia a todos. Nós temos o prazer de anunciar mais uma aula do nosso curso de atualização permanente, Aulas Magnas. Sempre lembrando que este evento é um evento da Corregedoria Geral da Justiça, da Presidência do Tribunal de Justiça e da Escola Paulista da Magistratura. Hoje nós temos e damos boas-vindas a duas comarcas que integram o nosso sistema de ensino à distância, que são as comarcas de Pedregulho e Tietê. Lembrando também que, além das duas comarcas, esse evento está sendo transmitido para as comarcas de Amparo, Angatuba, Assis, Barretos, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Cardoso, Casabranca, Catanduva, Duartina, Franca, Garça, Guaratinguetá, Ilhabela, Itapetininga, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Laranjal Paulista, Marília, Matão, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi-mirim, Pedregulho, Piracicaba, Presidente Bernardes, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Serra Negra, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré e Tietê. Estamos com 1.064 servidores inscritos para a aula de hoje do nosso querido colega, doutor Manuel Justino Bezerra Filho. Doutor Manuel Justino é juiz substituto em 2º grau, professor de Direito Comercial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Escola Paulista da Magistratura, é especialista em filosofia e mestre e doutor em Direito Comercial pela USP, é autor de inúmeros livros e artigos jurídicos. Doutor Justino é autor do livro Lei de Recuperação de Empresas e Falência, está na 7ª edição da RT, fará o sorteio de um exemplar para os senhores que estão presentes aqui e um outro exemplar numa orientação nova, será sorteado para uma dessas comarcas que faz parte do ensino à distância, e na comarca o organizador fará o sorteio para aqueles que se inscreveram para o nosso curso. Então nós faremos um sorteio na capital e outro sorteio para as comarcas, e aí dando também ensejo aqui a essa divisão, que era também uma reclamação dos nossos colegas do interior. À mesa do meu lado esquerdo, nós temos o desembargador Leonel, que é integrante da 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que também acompanhará o nosso curso. Sem maiores delongas, eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o nosso palestrante Manuel Justino. Aperta alguma coisa aqui ou não? Alô? Sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar deste tipo de evento que eu achei extraordinário. Eu nunca tinha participado, eu vim aqui acho que há 2 semanas atrás para acompanhar o meu amigo Alisson, que é professor de filosofia lá do Mackenzie, e fiquei admirado. Bom, com a palestra dele eu não fiquei admirado porque eu já o conhecia. Fiquei admirado com o interesse, com a quantidade de pessoas que estavam aqui. E, claro, o Gilson me convidou e eu acedi em vir, claro. Agradeço também a presença do Leonel. Aliás, uma curiosidade, o Leonel e eu representamos 2 pontas do 153º concurso da magistratura, que se realizou há 25 anos atrás. Ele era o mais jovem da turma que entrou. Ele tinha, na época, 24 anos. Eu tinha exatamente o contrário, eu tinha 42 anos, ou seja, ele era o mais novo da turma, eu era o mais velho. Curiosamente, as 2 pontas do concurso estão aqui. Muito bem, eu sei que eu não aparento essa idade, mas eu sou obrigado a dizer que é isso, tá? Muito bem. Uma outra coisa que eu achei curiosa foi a seguinte. Quando o Gilson me convidou, eu falei, mas Gilson, nós vamos falar sobre falência e recuperação. Eu falei, não vai aparecer ninguém. Isso é uma matéria árida, fechada. Quando você fala que vai falar sobre isso, todo mundo já levanta, vai embora, etc. E eu fico admirado, realmente, com o interesse demonstrado. Aliás, eu acho até que vocês têm razão de ter interesse, sim, sobre essa matéria, que é uma matéria nova, é uma matéria hermética, técnica, fechada, etc., mas que ainda assim é uma matéria
É uma matéria que hoje tem uma importância muito grande, tendo em vista exatamente todos os problemas econômicos que cada vez mais estão ocorrendo. E esta nova lei foi uma tentativa de inserção da legislação brasileira, para o bem ou para o mal, isso nós vamos ver, ou vamos tentar ver, para o bem ou para o mal, dentro desse princípio de globalização que nós temos hoje em dia. Ou seja, nós estamos, neste momento, no direito empresarial, especificamente no direito falimentar, eu diria num momento histórico, num momento de virada histórica, e eu acho que realmente é bastante interessante. Tanto que eu acho interessante que eu escrevi sobre isso, e fico satisfeito de saber que vocês também se interessaram, tanto que estão aqui. No entanto, e quando vocês forem fazer palestra, ou quando vocês forem dar aula, vocês vão sentir esse problema. Quando a quantidade de pessoas que vão assistir é muito grande, você às vezes fica meio sem saber como se dirigir. Por que isso? Porque você pode ter pessoa aqui que nunca ouviu falar sobre isso, ou pode ter pessoa que já conhece profundamente a matéria, então você tem que encontrar um ponto médio que possa, como eu sempre digo, não chatear vocês mais do que o necessário. Ou seja, a chateação só vai ser no necessário. E, dentro desse aspecto, eu tentei dividir, como já fiz algumas vezes em situações como esta, a palestra em duas partes. Como vocês sabem, é a primeira e a segunda, não é? Então, a primeira... Eu acho bom quando a turma ri, sinal que estou conseguindo. Pois bem, a primeira, que vem em primeiro lugar, claro, é uma parte, eu tento examinar uma parte histórica. Eu acho extremamente curioso quando a gente quer, na realidade, vamos dizer, abrir a visão cultural, eu acho extremamente necessário a gente começar com uma inserção histórica daquilo que nós estamos falando. Então, o que eu quero dizer para vocês nesta primeira fase é sobre esse aspecto histórico. Nós vamos lembrar, às vezes, algumas coisas aí que nós estudamos no ginásio, no colégio, etc., mas, claro, que é uma visão histórica dirigida para a falência e a recuperação. Teoricamente, eu pretendo, mas não vai ser isso, eu pretendo começar no Homem das Cavernas e chegar na Lei 11.101, dentro desta visão histórica, voltada para o direito comercial. E é dessa forma, então, que nesta primeira fase, eu não vou me valer de nenhuma projeção, nesta primeira fase eu vou só tentar relembrar para vocês, coisa que vocês já sabem, claro, relembrar para vocês esta visão histórica do direito empresarial, do direito comercial, e depois, numa segunda fase, sim. Aí nós vamos para a fase que eu digo que é a fase técnica, que aí eu vou fazer a projeção de alguns gráficos da lei que auxiliam esta lei, que eu volto a dizer que é uma lei complexa, que é uma lei técnica, e que, claro, que neste momento ninguém vai sair daqui sabendo falência e recuperação, se não souber. Mas vai sair daqui com uma visão geral do que existe dentro desta lei de recuperação e falência. Pois bem, então entrando diretamente nesse aspecto aí, que eu digo para vocês, da visão histórica da lei. Eu pretendo chegar na Lei 11.101, como disse para vocês, começando do Homem das Cavernas. E eu diria que a história jurídica, a história do direito, a história do pensamento jurídico, ela começaria realmente lá no Homem das Cavernas, é aquela velha história aquela figurinha que a gente vê, né, do homem que vai lá, dá uma paulada na cabeça da mulher, puxa pelo cabelo, leva lá para a caverna dele e começa a se preocupar, evidentemente, com aquilo. Bom, do jeito que me deram uma paulada na cabeça, pode ser que deem uma outra paulada na minha cabeça. Então, essa necessidade que o homem tem naturalmente de uma ordem jurídica. Aliás, o maior terror para o ser humano é a chamada anomia, a absoluta falta de qualquer norma jurídica, e isso ocorre às vezes em momentos de extrema crise. Há um livro extraordinário do Ralph Dahrendorf, que ele conta o que acontecia na Itália, quando eu nem me lembro se é na Itália ou na Alemanha, eu acho que é na Alemanha. Ele conta aquele momento em que as tropas do Hitler não estavam mais dominando a Alemanha, e a tropa do dominador
ainda não havia chegado. Então, é aquele momento terrível que ele falou, pode acontecer tudo, ele não se sabe o que pode acontecer. E você só sente isso, é o aspecto do direito, que é como o oxigênio. Você só sente isso quando ele falta, absolutamente. Então, este homem das cavernas que deu a paulada na cabeça da mulher, não sabia de tudo isso que o Ralph Dahrendorf disse milhões de anos depois, mas ele sentiu o problema da anomia. E daí você vem naquele outro aspecto também do direito, que é o chamado ubi societas ibi ius. Onde existe a sociedade, existe o direito. Onde existe o direito, existe a sociedade. Pois bem, então, começando neste momento e começando nesta necessidade natural que o ser humano, o ser inteligente tem de ter um sistema jurídico funcionando, começando desta forma, eu diria que historicamente você começa aí e vai até a famosa Lex Poetelia Papiria, de 428 a.C. E por que seria esse momento histórico, essa divisão histórica? É que até a Lex Poetelia Papiria, em 428 a.C., quando se olhava para uma pessoa, não se conseguia no direito ver mais do que o corpo da pessoa, nada mais do que isso. Tanto que a execução era em cima do corpo da pessoa, não havia diferença. Se o sujeito tinha dinheiro, ele pagava. Se ele não tivesse dinheiro, o corpo dele, aliás, é o princípio da falência já, não é? O corpo dele era dividido em tantas partes quanto fossem os credores, não importando se era credor de parte maior ou parte menor, ou seja, é mais ou menos o princípio da falência, não tem 10 credores, não tem o que pagar, corta o corpo do sujeito e dá um pedaço para cada um e pronto, está resolvido. Pois bem, esta visão, às vezes a gente não percebe o salto histórico que determinado pensamento traz. Esta visão da Lex Poetelia Papiria foi um momento assim, que eu diria, um momento extraordinário, um momento revolucionário do pensamento humano. Claro que hoje para a gente é simples ver isso, mas imaginem, depois de não sei quantos milhões de anos, de repente alguém olha para uma pessoa e consegue perceber duas realidades, ou seja, uma realidade é o corpo físico da pessoa, a outra realidade é o patrimônio, e consegue separar o corpo físico do patrimônio. Pois bem, este é um salto histórico, é um salto qualitativo, é uma revolução no pensamento, tanto é uma revolução no pensamento que vocês vejam o seguinte, este pensamento não foi superado, não encontraram outro sistema, não chegaram, não, agora pelo menos a mão dele, não vamos cortar, aliás até no direito árabe corta a mão, não é? Mas aí é por questão penal e não por questão civil. Mas o que eu digo é isso, são determinados patamares do pensamento humano que depois que a humanidade sobe, ela não volta mais. E por que ela não volta mais? Não volta mais porque era necessário realmente aquele degrau que, no caso, foi então galgado com essa Lex Poetelia Papiria. Essa seria a primeira fase, vamos dizer, histórica do direito. Claro que eu estou tentando me dirigir ao direito empresarial, embora possa parecer que não. Dessa Lex Poetelia Papiria, eu iria depois até a queda do Império Romano do Ocidente. Isso em 496 depois de Cristo, ou seja, no 5º século depois de Cristo. Por quê? Porque nesse momento você tem a formação do direito romano. O direito romano é absolutamente importante para nós. Aliás, às vezes os alunos perguntam, eu acho curioso isso, mas por que o direito romano é tão importante? Era uma turma lá que pegava arma, saía matando todo mundo, e sanguinários, etc. O direito romano é importante exatamente por causa disso, porque ele também, como a Lex Poetelia Papiria, ele atingiu determinados píncaros do pensamento humano que jamais serão superados. Um dos exemplos é esse que eu acabei de dar para vocês, da Lex Poetelia Papiria. Há um outro que eu não sei, aliás eu sei em latim, mas não tenho certeza, então eu falo em português, é aquele, ninguém pode transferir mais direitos do que tem. Esse é um princípio do direito romano. E até hoje esse princípio não foi superado, não importa qual seja o sistema de direito que você tenha. Então, eu diria que essa época da formação do direito romano é extremamente importante e depois nós vamos ver o que isso tem a ver conosco. Eu iria então até 496 depois de Cristo. Depois disto,
para o nosso pensamento, eu iria até 1500, até a Revolução Comercial. Quando nós temos a Revolução Comercial, aí há necessidade do surgimento do direito comercial, e isso é extremamente importante para nós, para examinar o direito comercial em oposição ao direito romano. Depois de 1500, eu chegaria, evidentemente, acho que vocês também concordam, até a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, realmente, você tem todas as bases que trouxeram a sociedade atual, com a subida da burguesia, que até hoje mantém o poder, não caiu do poder até hoje, não sei quando que vai cair, algum dia vai cair, até porque a história é dinâmica, evidentemente ela tem que se renovar, mas esta queda, então, da burguesia e o início, que eu diria realmente, da nossa idade, que é a partir da Revolução Francesa. Ainda eu iria para Revolução Francesa, depois com Napoleão, com o Código Comercial de Napoleão, etc. E depois eu iria até 1917, na Revolução Russa, ou 1929, no craque da Bolsa de Nova York. Então, essa divisão histórica, não tem nada de novo isso, simplesmente eu fiz essa divisão para poder falar sobre isso. Quem não estiver de acordo não precisa discutir, eu também acho que não está bem feita, vou tentar melhorar, tá? Mas, para a questão de discussão, eu tentei fazer essa divisão. E por quê? Porque eu teria que tentar responder, em primeiro lugar, responder para vocês o seguinte: nós estamos aqui estudando direito comercial. Falência e recuperação, não há dúvida que é direito comercial. Falência e recuperação só se dá para a sociedade empresária, para o empresário individual e agora para a EIRELI, para a empresa individual de responsabilidade limitada. Pessoa física, sociedade civil, partido político, etc., não está sujeito a essa lei. Bom, e por que esta lei é de direito comercial? Por que não é de direito civil? Será que existe alguma diferença entre direito civil e direito comercial? E é aquela velha discussão que nós temos, que eu acho que é extremamente ilustrativa sobre o aspecto histórico, para você tentar entender por que existe essa discussão. Às vezes parece uma discussão extremamente abstrata. Você fala, pô, o que interessa? Eu estou estudando a lei de falência e recuperação, eu quero lá saber se é direito comercial, se é direito civil, eu quero entender a lei. Eu até acho, sobre um aspecto prático, não tem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Se nós fôssemos fazer um curso de falência e recuperação para saber aplicar a lei, não precisava saber nada disso que nós estamos falando. Mas como nós estamos aqui num bate-papo, numa palestra, eu acho que é bom a gente começar desse aspecto. E aí eu me perguntaria e tentaria responder para vocês também. O direito comercial e o direito civil, eles estariam separados apenas por uma questão de método? Ou seja, aqui eu cuido de problemas comerciais, compra e venda de bens, etc., falência, recuperação, não sei o quê, e aqui eu cuido de problemas civis, casamento, propriedade de terra, relações de família, etc. Será que é só o fato de tratar de questões diferentes é que surge esse entendimento desta diferença, ou ao contrário, e aí a gente usa o termo filosófico, ou será que ontologicamente o direito civil é diferente do direito comercial? Fundamentalmente eles são diferentes, eles têm natureza diferente. E essa pergunta eu também não sei responder, mas pelo menos vou tentar trazer elementos, pelo menos para tentar saber por que teria surgido este tipo de diferença. E aí é curioso tudo isso que nós estamos falando, também esse princípio do ubi ius, ibi societas, da anomia, de tudo isso, nós vemos que a história vai se repetindo. Aliás, o velho Marx dizia, né, a história está sempre se repetindo, e a gente verifica. Você estudando a história, você percebe realmente estas repetições históricas, e aqui nós vamos perceber isso. Então, sobre esse aspecto, eu diria para vocês o seguinte, agora tentando, então, bem centralizado, tentar explicar a eventual diferença entre direito comercial e direito civil. Veja o seguinte, a base do nosso direito é o direito romano. E vocês sabem que o direito romano era um império onde o sol jamais se punha, e o romano não se importava muito com problemas comerciais. E não se importava por uma série de razões.
Primeiro porque ele só se preocupava com questões nobres. Quem tem dinheiro, teoricamente, só pode se preocupar só com questões nobres, né? Nós, do dia a dia, que precisamos nos preocupar de ir na loja, comprar, não sei o quê, pagar, etc. Quem é império não tem esse problema. Aliás, nós temos um exemplo disso na tentativa do Bush aí. Vamos dizer, o desprezo pelo direito comercial. Segundo comentam, não sei se é verdade ou não, ele precisava do petróleo do Iraque. Então, ao invés de comprar petróleo, ele simplesmente mandou as tropas dele lá para pegar o petróleo e estava resolvido. Não deu certo por outras questões, quer dizer, os iraquianos não estavam de acordo, etc. Mas isso aí é outro problema. O que eu digo para vocês é o seguinte, que o império não precisa se preocupar com o direito comercial. Direito comercial, você manda os seus escravos, os seus empregados cuidar daquilo, ou se der problema, como acontecia, por exemplo, em Roma, você precisa do vinho da Gália, vai lá, invade a Gália, pega o vinho e pega tudo que a Gália tem e está resolvido. Tá? Portanto, o direito romano não se preocupava com isto porque não era coisa para nobres. O que era coisa nobre no direito romano era a posse da terra, as relações de família entre os romanos, evidentemente, e claro que a atividade guerreira era bastante importante também, mas fundamentalmente a posse da terra e as relações entre os romanos. E isto, então, fez com que se formasse um direito civil. E era um direito civil extremamente formalista. Ou seja, não havia pressa, você precisa reconhecer um filho, precisa saber se o filho tem direito, se não tem, você precisa transmitir uma propriedade, a propriedade do solo romano, do sagrado solo romano, você não precisa ter pressa, você espera o dia fasto, espera o último raio de sol, pega um ramo de oliveira, olha para o comprador, diz a palavra sagrada, entrega para ele o ramo e pronto, vendeu o imóvel. Então não tem pressa, se o dia fasto estiver muito longe, se só tiver dia nefasto, não há problema. Nobre não tem pressa. Nobre faz as coisas com tranquilidade. Ao contrário do direito comercial, que às vezes exige alguma rapidez. Pois bem, eu digo isso para dizer para vocês que houve um momento que, historicamente, como sempre se sabe, houve a queda do Império Romano do Ocidente no fim do século V. Essa queda do Império Romano do Ocidente trouxe lá uma série de problemas que todo mundo conhece, que na realidade destrambelhou-se a Europa. Houve aquele momento de anomia que eu digo para vocês. Ou seja, caiu o Império Romano, que bem ou mal ordenava toda aquela Europa conhecida, e não houve tempo de se formar um outro poder. E a bagunça se instalou na Europa, vocês se lembram disso, e isto acabou levando àquela tentativa que o ser humano tem de se fechar para tentar escapar deste tipo de problema, para tentar se defender numa situação de anomia. E esse fechamento, claro que eu estou falando em 10 minutos de 10 séculos, não é? E esse fechamento acabou caindo no feudalismo. O que era o feudalismo? O feudalismo, na realidade, era um sistema fechado em que o senhor feudal não permitia que houvesse anomia, porque ele, senhor feudal, era o senhor de tudo que ocorria ali. Portanto, não havia problema, lá havia ordem. Se houvesse alguma desordem, era só chegar para o senhor feudal e ele resolvia o problema e estava resolvido. Ou seja, havia uma ordem estabelecida e a Europa se fechou em feudos para se defender de todos esses aspectos. Mas aí passa a funcionar um outro aspecto também, que é também, agora eu já estou caminhando mais para o direito comercial. Surge um outro aspecto natural que você vê em todas as sociedades, isso na formação das sociedades, que é a tendência natural do homem de trocar os excedentes. Todo mundo sabe disso. Tem uma tribo que mora ao lado do rio, está cheio de peixe. Tem uma outra tribo que mora em terras férteis, está cheio de fruta. Naturalmente eles vão trocar a fruta pelo peixe. Então essa tendência do homem de trocar os excedentes, você encontra em qualquer formação social. Claro que isso aí vai se sofisticando, etc. Hoje em dia nós estamos constantemente trocando por meio do comércio. Mas essa necessidade existe latente no homem, no meio social. E isso acaba desaguando nas famosas, primeiro, feiras medievais. Embora o feudo fosse fechado, o homem sentia a necessidade de trocar aquele excedente com o feudo ao lado.
E claro que numa visão histórica de séculos aí, vocês depois das feiras medievais, vocês acabam chegando nas cidades medievais, cidades comerciais medievais, Gênova, Veneza, Florença, etc., que aí sim, aí já começa a se estabelecer uma atividade comercial que não existia antes exatamente, primeiro porque o romano não se preocupava com o direito comercial, e segundo porque o feudo não permitia qualquer desse tipo de abertura. Muito bem, e aí eu acho curioso, é isso que eu digo para vocês, as coisas vão se repetindo. Aí o que se repete? Se repete o ubi societas ibius. Ou seja, eu tenho uma sociedade fechada, que era a sociedade feudal, que não tinha qualquer necessidade de direito comercial. Aí eu passo para uma outra sociedade, que é uma sociedade comercial. Eu tenho cidades comerciais, eu tenho navio que vai e volta, eu tenho comércio cada vez mais. Então, ubi societas ibius. Eu tenho uma sociedade e eu preciso de um direito. Só que começaram a perceber, o único direito que existia escrito, que havia sobrado nos estudos dos monges, nos monastérios, era o direito romano. E claro que foram tentar encontrar as regras de direito para a atividade comercial, foram tentar encontrar no direito romano. E percebeu-se que não dava certo. A coisa não funcionava. Ou seja, você imagina, o navio estava saindo com a mercadoria indo sem pagar o que vendeu, e precisa esperar o dia fácil, o dia nefasto, precisa achar o ramo de oliveira, precisa falar a palavra sagrada, o último raio de sol, e o cara dizia, que raio de sol, raio que eu parta, sei lá, o navio está indo embora e eu vou ficar esperando tudo isso aí, eu quero resolver. Então o que se percebeu, e aí é que é essa diferença ontológica que eu digo, essa diferença fundamental, perceberam que o direito civil não resolvia problemas comerciais. E daí é que começa a se criar, então, um direito comercial. E daí talvez vocês encontrem algum aspecto, algum fundamento para as discussões que nós temos hoje em dia. Discussões absolutamente atuais. Vejam, em 1916 nós tínhamos um Código Comercial. Em 2002 entrou um Código Comercial que Em 1916 nós temos um Código Civil do Bevilacqua. Esse Código Civil do Bevilacqua é alterado em 2002. Em 2002 unificam o direito comercial e o direito civil, ou tentam unificar. E revoga o Código Comercial, que era de 1850. Muito bem. Acabaram de juntar o Código Civil e o Código Comercial, já há agora um outro movimento para que haja um Código Comercial e tire o direito comercial de dentro do direito civil, que isso na Itália teria dado certo, mas aqui não deu certo, etc., e vai por aí afora. Enfim, vejam que há uma discussão atual, a diferença entre o Código Civil, entre o direito civil e o direito comercial. Aliás, eu sempre me lembro desses aspectos. Eu tenho bastante amizade com o Fábio Ulloa Coelho, que é o pai do Código Comercial. Ele é uma cabeça privilegiada e tal. Vamos dizer, a iniciativa dele no sentido de um novo Código Comercial tem seus méritos e seus deméritos, como tudo tem. Mas outro dia eu estava dizendo para ele que nós estamos parecendo, acho que todo mundo se lembra do Sucupira, Avante Sucupira, né? É aquela visão mudancista, né? Vamos mudar tudo isso aí, não, agora vamos mudar de novo, vamos para lá. E eu até estava dizendo, olha, talvez precisasse ter uma certa calma, uma certa tranquilidade, para pelo menos a mudança anterior. Mas, de qualquer maneira, volto a dizer que é uma discussão que está aí no dia a dia, e o que eu quero dizer para vocês é isso. O novo Código Comercial pode ser aprovado ou pode não ser aprovado. Independentemente de qual seja o resultado, o que se mostra é exatamente que até hoje não se chegou à conclusão se existe diferença, se não existe diferença, se deve ser autônomo, se não deve ser autônomo, você tem corrente de um lado, tem corrente de outro, e aí chegamos, vamos dizer, nessa parte em que eu queria dizer para vocês, em que tentou-se encontrar, deixando agora esse aspecto histórico anterior, eu chego agora neste momento, em 1500, 1400, 1300 e pouco, em que há necessidade de encontrar um direito comercial. E aí nós caímos na famosa Lex Mercatoria, que também é extremamente curioso.
É claro que todo mundo sabe o que é, mas eu faço questão de dizer. Porque outro dia um aluno me perguntou, mas professor, onde que está a Lex Mercatória? Eu queria comprar uma edição, não é? Não, a gente brinca e tal, mas eu acho que é necessário. Tem gente que às vezes não tem essa ideia. Esse aluno, por exemplo, não tinha essa ideia, então a partir disso, o que ocorria? Nós não tínhamos, lá em 1500, eles não tinham uma legislação comercial. Claro que não havia internet, não havia nada disso, telefone, nada disso. Imagina a dificuldade de contato entre os países, não é? E o navio saía daqui da Europa, ia para a Índia, da Índia ia para a China, aí quando se perdia descobriu o Brasil, ia por aí afora, e como que ia se resolver esse problema. Então passou a existir uma legislação comercial daquela época que passou a ser respeitada por todos os comerciantes. Então praticamente não havia nacionalidade na lei. A lei não era da Europa, a lei não era do Brasil, a lei não era da Índia. A lei era a lei dos mercadores, era lex mercatória. Daí a expressão lex mercatória, que era uma lei sem nacionalidade e que era respeitada no mundo inteiro. Ou seja, saía um navio daqui para ir para a China, você sabia que... Daqui não, saía um navio da Europa para ir para a China, e você sabia que lá na China, os mercadores de lá iam atender as mesmas regras jurídicas que estavam aqui. Essa aqui é a famosa Lex Mercatória, que aí não publicaram ainda, então quem quiser comprar, infelizmente não vai poder, tá? Pois bem, o curioso é que essa Lex Mercatória, aí eu estou fazendo um corte aí na história, a Lex Mercatória está se estabelecendo novamente. Vocês vejam que essa globalização, o que ela está levando é exatamente a um retorno do tipo da Lex Mercatória, que também vai influir diretamente nessa nossa lei de falência e recuperação. Pois bem, então chegamos aí nessa Lex, nesse momento da necessidade do direito empresarial, da necessidade do direito comercial, e agora eu estou quase que me encaminhando diretamente só para a falência. Lembra que eu comecei lá no Homem das Cavernas e eu falei que eu ia chegar na falência e vou chegar nessa lei, vocês vão ver. Pois bem, não é curioso, eu acho curioso, vamos dizer, o pensamento histórico, não é? Pois bem, o que ocorre? Com estas cidades comerciais, com estas Gênova, Veneza, etc., passou a haver relações comerciais entre estas cidades. E havia necessidade da legislação. E o direito comercial percebeu que, ao contrário do direito civil também, surgia antes o fato e a solução e depois a lei. Ou seja, um comerciante que vai de Gênova para Veneza precisa levar dinheiro. Se ele levasse dinheiro, ele passaria naquelas estradas cheias de salteadores. Eu acho curioso isso também. Naquela época havia muito salteador, então você não podia sair com dinheiro na rua, tá? Pois bem, então se passasse por aquelas estradas, ele seria assaltado. Não, e o que diz, eu tenho um livro do Armando Sotomayor, que ele diz o seguinte, que se escapasse, vejam se tem alguma semelhança ou se é coincidência, que se escapasse dos salteadores, ele cairia na mão dos agentes do governo, que também iam levar o dinheiro dele embora. Então, não sei se é coincidência, vejam que a história novamente se repete, como eu digo para vocês. Com todo o respeito, evidentemente, aos poderes constituídos. Eu esqueço que isso aqui está sendo falado para muita gente, mas até agora acho que eu estou conseguindo falar só coisa séria, só coisa certa. Pois bem, então, vejam, para escapar dos salteadores e dos agentes do governo daquela época, o que ele fazia? Começou a surgir título comercial. Esse dono de uma banca aqui em Gênova emitia um papel para o comerciante que ia até Veneza, apresentava o papel lá e recebia o dinheiro do outro dono da banca. Ora, é mais ou menos o que acontece com o banco. Eu te dou um papel, que é um cheque, você vai lá no banco e recebe o dinheiro. Ou a letra de câmbio.
ela me deve, eu saco a letra de câmbio contra ela, entrego o dinheiro para ele, ele vai lá e recebe o dinheiro. Ou seja, aí começam todos os institutos comerciais, empresariais, etc., e aí forma-se realmente este direito empresarial. E estes donos de banca, que eram normalmente ali na Itália, as cidades comerciais ali da Itália, eles trabalhavam neste setor, que agora é o setor financeiro, e quando eventualmente deixassem de cumprir as suas obrigações, deixassem de atender as suas obrigações, eles tinham a banca rota, a banca quebrada. Ou seja, era uma infâmia o que ele havia praticado. Ele deixou de cumprir as suas obrigações, portanto, aquela banca que ele tinha não podia mais ficar ali. Então, a banca dele era quebrada, era a bancarrota. E daí o nome, até bancarrota, falência, que nós temos hoje em dia. Então, todos esses institutos de direito comercial passam a surgir a partir dessa época. E agora sim, agora eu quase me centralizo diretamente na falência, na bancarrota. Então, este instituto da bancarrota, vocês já percebem que no início ele tem por isso caminha na história. Ele tem por intenção retirar do meio daqueles que são donos de banca o sujeito que não está mais cumprindo suas obrigações. Ora, se ele ficar lá, ele vai ser um elemento que só vai trazer maldade para todo mundo. Não vai cumprir suas obrigações, vai ficar devendo, etc., não sei o quê. Então, a bancarrota, a banca quebrada, era uma forma de expeli-lo do meio comercial, porque é evidente, todo mundo que está numa determinada vamos dizer, classe social, num determinado elemento, ele pretende continuar ali e pretende que os elementos, vamos dizer, maldosos sejam tirados dali. Então, no início, a falência se devia... No início, a falência sempre teve esta pretensão que já você percebe lá no início, embora não muito claramente, que é limpar o meio empresarial daquele sujeito, daquela empresa, que se ficar ali vai continuar dando problema e vai continuar atrapalhando toda a vida comercial. Pois bem, a partir disto, então, nós temos um sistema de bancarrota e agora prometo para vocês que daí para frente nós vamos diretamente para a matéria, nós vamos caminhar diretamente para a matéria que nós queremos. Pois bem, esta falência no início, essa bancarrota, apesar de ter este elemento que eu digo para vocês, sempre esta tentativa de limpar o meio empresarial dos elementos maléficos, no início a falência era tido como uma infâmia. Se eu não me engano, dos portugueses aí, como é que é? As ordenações, uma das ordenações falava daqueles que se levantam com a fazenda alheia e desaparecem criminosamente. Era entendido como criminoso o sujeito que viesse a falir. Era um crime, a falência em si era um crime. Pois bem, tanto que depois, na Revolução Francesa, em 1805, no Código Comercial de Napoleão, já se trata a falência não muito como um crime, mas o próprio Napoleão dizia que se dependesse dele, ele mandava fuzilar todo mundo que era falido, porque a falência realmente é um crime. É o sujeito que pegou dinheiro do outro e saiu para o mundo afora e que tinha que ser fuzilado. Talvez fosse até melhor mesmo, mas aí é outra coisa, né? Aí nós não estamos mais na época do Napoleão, não é? Pois bem, eu estou brincando, evidentemente, claro, fuzilar não é? Pois bem, esta visão de que a falência é um crime, ela começou a desaparecer através dos séculos. Eu estou aí em 1500, 1600, 1700, depois chego na Revolução Francesa em 1789, começou a desaparecer quando se percebeu que a vida civil é diferente da vida empresarial. Se o sujeito entra na atividade empresarial, ele sabe que a base, nós todo dia, quando vamos julgar processo, a gente leva isso em consideração. Às vezes até sem pensar leva em consideração, ou às vezes falando isso. A vida empresarial traz em si o risco.
Ou seja, quem vai exercer atividade empresarial, ele sabe que ele pode ficar rico. Por quê? Porque ele trabalha arriscadamente. Ele pega lá 500 mil reais, compra 500 mil reais de mercadoria e fala, eu vou levar isso para a minha loja e vou vender isso aqui por R$1 milhão. Só que nesse meio tempo a mercadoria pode baixar de preço. E o que ele comprou por 500 mil, ele vai vender por 200 mil. Ele vai ter um prejuízo. O que ele quer, evidentemente, não é isso. Ele se cerca de uma série de assessores, ele tem, vamos dizer, tino comercial para saber o que ele deve comprar, o que ele deve vender, que hora ele deve comprar, que hora ele deve vender, mas sempre sabendo que a atividade empresarial traz um risco. Tanto que o Código Civil italiano define o empresário como imprenditore é ele que risca a sua capitale. Empresário é aquele que arrisca o seu capital. Nesse risco, você pode ganhar ou pode perder. Pois bem, então, perder necessariamente não é crime. Falir necessariamente não é crime. Ao contrário, falir é uma contingência da vida empresarial. Eu brinco com os meus alunos lá, eu digo, olha, quem não quiser correr esse risco, faz o seguinte, são todos alunos de direito, né? Eu falo, façam um concurso para juiz, vão trabalhar como juiz e vão dar aula em faculdade. Vocês nunca vão ficar ricos, mas também nunca vão correr o risco de falir, tá? Agora, se quiserem ficar ricos, vão ser empresários, sabendo que pode vir a falir. Pois bem, então, se o risco é da atividade empresarial, você não pode considerar a falência necessariamente como um crime. Claro que pode haver crime numa falência, tanto que toda a lei de falência tem um capítulo, no nosso caso é o capítulo 7º, dedicado especificamente aos crimes falimentares. Mas é o que eu digo sempre também, guiar carro não é crime. Mas se você tomar 1 litro de uísque e matar 3 pessoas aí na esquina, você praticou um crime. Ou seja, falir não é crime, mas pode haver crime quando se conduz à falência. Pois bem, então nós mudamos o patamar. Aquele patamar anterior que dizia que falir era crime, não vale mais. Falir não é mais crime. Pode haver crime na falência. E o que a falência passa a ser? A falência passa a ser aquela ideia que eu disse para vocês anteriormente. É um remédio jurídico colocado à disposição do meio empresarial para tirar do meio empresarial aquele empresário que está em situação de falência e que, se continuar ali, vai ser um elemento que só vai trazer maldades para todo lado. É aquela velha história que a gente via na escola, pelo menos no meu tempo de escola, da chamada maçã podre. Você tem uma maçã podre, você tem que tirar. Se você não tirar, vai apodrecer todas as demais maçãs. Pois bem, então se passou para este segundo patamar. E neste segundo patamar da falência, o que passou a existir foi o seguinte: já que o risco existe, e já que quem sofre o risco tem que ser o empresário, então a falência deve ser um processo que, estando o empresário em situação de crise, decrete-se a falência dele o mais rápido possível para tentar salvar ainda o que existe, não porque você esteja com dó do falido, mas sim para que você possa, na medida do possível, satisfazer o mais possível os créditos daquelas pessoas que vão ter prejuízo com a falência. Ou seja, também é uma forma da legislação se preocupar com o bom andamento da atividade empresarial. Percebeu-se que a atividade empresarial, que a atividade comercial, é fundamental para a riqueza, para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Quanto mais a sociedade fica complexa, mais isso é verdade. Pois bem, então, já que eu quero uma situação empresarial que funcione bem, eu tenho que garantir àqueles que vão fazer negócio com o empresário, isso nesta segunda visão que eu disse para vocês, eu tenho que garantir a eles o seguinte: pode fazer o negócio, porque se ele entrar em estado de crise, será decretada a falência dele o mais rápido possível para arrecadar dinheiro e tentar pagar você. Esta visão, esta que eu acabei de dizer, é a visão que vinha subjacente à lei de 1945. Vocês sabem, o Decreto-Lei 7661 de 1945 tinha o substrato desta visão. Claro que se você for procurar na lei você não encontra, mas a mensagem da lei era a seguinte: Judiciário, se alguns
se algum empresário, naquela época não era empresário, era comerciante, mas vamos usar empresário, vai. Se algum empresário ou sociedade empresária estiver em crise, decrete a falência o mais rápido possível, arrecade e tenha que pagar os credores. Esta era a mensagem desta lei de 1945, claro, evidentemente, numa situação política, econômica, social, etc., diferente do presente momento. Tá? Pois bem, aí passou-se para o terceiro patamar. O terceiro patamar é esse que nós estamos atualmente. Ou seja, e eu vou dizer para vocês o que ocorreu. Aliás, quem assistiu eu acho curioso isso também, quem assistiu a palestra do Alisson, se lembra que ele dizia, quem é o culpado da bomba atômica? É o empresário? É o político? É não sei o quê? Ele falava, não, o culpado da bomba atômica é o jurista, porque tudo acaba caindo no direito. Não, eu acho gozado isso também. Todos estes pensamentos que eu estou dizendo para vocês, eles existem, pulam aqui, pulam ali e tal, mas eles viram cogente, eles viram obrigatórios, na hora que o jurista vai lá e fala, é lei, pronto. Então eu acho curioso isso também, vamos dizer, o aspecto da filosofia aplicado também à lei de falências. Mas muito bem, voltando à nossa matéria, que é muito mais chã do que a van filosofia, não é? Precisamos ficar no dia a dia. Pois bem, neste aspecto, se chega à conclusão, portanto, da necessidade da preservação da sociedade empresária como um bem para a sociedade como um todo, para o país. Ou seja, para o país interessa que a sociedade empresarial, que a empresa continue funcionando e não interessa que a empresa venha a falir. Portanto, aquela visão de dizer, entrou em crise, decreta a falência, não é a melhor. Qual seria a melhor? A melhor talvez fosse essa. Olha, se a sociedade empresária estiver em crise, antes de qualquer coisa, tente definir se esta crise é superável ou insuperável. Se a crise for insuperável, decreta a falência. Se a crise for superável, dá a esta empresa a possibilidade da recuperação. É o princípio da preservação da empresa. Ou seja, a lei atual, o que ela tenta é, numa situação de crise econômico-financeira, é tentar preservar a sociedade empresária. Então, esta nova lei se insere nesta visão do princípio da preservação da sociedade empresarial. Ainda subjacente a isso, aquela visão de que a atividade empresarial é muito mais importante para o país, para o meio social, do que para o próprio empresário. Tanto que você tem situações aqui de recuperação em que o juiz afasta o empresário, afasta e coloca outro ali no lugar, como a dizer, olha, você não tem condição, se você ficar aí, você vai levar a sociedade empresária à falência, portanto, você está afastado, e eu, juiz, sem falência, sem nada, só na recuperação. E eu, juiz, nomeio esta pessoa, este gestor, é o que a lei usa, para cuidar da sua empresa e saneá-la. Então, vejam que mudou realmente o patamar do pensamento. E aí é curioso perceber por que isso ocorreu. Isso ocorreu, eu falei para vocês da Revolução Comunista de 1919 e do crack da Bolsa de Nova York de 1929. Isso aí tem uns aspectos extremamente curiosos para esta inflexão no pensamento. Vejam, todo mundo sabe do crack, todo mundo sabe da Revolução Comunista de 1919 e todo mundo sabe do crack da Bolsa de Nova York de 1929. Quando se deu esta crise nos Estados Unidos, em 1929, todo mundo passou a imaginar que esta era a crise definitiva do capitalismo que o Marx tinha dito. Que num determinado momento, acredite ou não, esteja de acordo ou não, que num determinado momento, historicamente, os sistemas políticos desaparecem e são substituídos por outro. Então, o que se imaginava era que 1929 era o craque final da Bolsa era o craque final do sistema capitalista. No entanto, o capitalismo tem uma criatividade muito grande. E lá, aí entra o jurista também, depois do aspecto econômico, o que se percebeu em 1929 foi que, olha, precisamos encontrar um outro sistema, porque se não encontrarmos, daqui a pouco nós não teremos mais nenhuma sociedade empresária aqui nos Estados Unidos. Porque a cada dia
todas as empresas vão se quebrando e, se não houver uma situação nova que nós temos que encontrar na economia e no direito, os Estados Unidos vão realmente desaparecer como potência econômica capitalista. E aí, em 1934, houve o famoso Chapter 11, que existe até hoje. O que é o Chapter 11? Quer dizer, trocando em miúdos, é a tentativa de recuperação da sociedade empresária em crise. Ou seja, ao invés de decretar a falência, vamos dar um meio jurídico para que estas sociedades empresárias possam se recuperar, se isto for possível ou não. Então, o que se tentou foi isso, e lá surgiu, volto a dizer, esse famoso capítulo 11, que estabeleceu este novo patamar de pensamento. E esse novo patamar de pensamento, que deu certo lá, pelo menos até agora deu certo, enfim, que fez com que saísse do crack da Bolsa de 1929, se deu certo ou não, isso, historicamente é que nós precisamos examinar. Mas uma coisa não há dúvida, tirou da situação de crise que existia a partir de 1929 e surgiu então novamente o enriquecimento do sistema capitalista e este sistema acabou se espalhando pelo mundo. Em 1968 na França, depois foi para a Suíça, depois, bem mais tarde, foi para a Alemanha, mais cedo foi para Portugal, bem mais tarde foi para a Espanha e acabou aportando aqui no Brasil em 2005. Ou seja, a Lei 11.101 de 2005 é exatamente esta lei que tenta inserir o país dentro desta nova visão do direito empresarial, e aí vamos ver a Lex Mercatória de novo, não é? Começa em 1929 e espalha pelo mundo inteiro. E, então, esta Lei 11.101 de 2005 é esta lei que tem, por princípio, a tentativa de preservação da sociedade empresária. Eu estou aqui diminuindo o ritmo do que eu estou falando, porque eu estou tentando calcular o tempo. Eu tenho mais meia hora para falar, mais ou menos, não é? E eu quero dividir, porque eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês. Qualquer coisa eu fico até as 2, 3 horas da tarde, quem não puder pode ir embora, tá? Mas eu fico falando. Não, claro que não, eu vou dividir aqui. Pois bem, então dentro desta visão passou a existir esta lei. Daqui a pouco eu entro na lei, mas há certas coisas que eu sou obrigado a dizer. Exatamente por se tratar desta, agora, Lex Mercatória, esta lei sofreu uma influência muito grande do capital financeiro. E o capital financeiro faz muito tempo, já muito antes da Lex Mercatória, o capital financeiro nunca teve nacionalidade. Aliás, ele não tem uma série de atributos que deveria ter. Mas o que ele não tem, certamente, é nacionalidade. Hoje o capital financeiro é internacional. Não importa, o dono daquilo lá é um americano, mas se não estiver dando lucro nos Estados Unidos, ele manda para a China. Se não estiver dando lucro na China, manda para o Brasil. Então, o capital internacional, esse realmente é a própria Lex Mercatória. E dominado tranquilamente aí pelo sistema financeiro, pelo sistema bancário, o famoso mercado, não é? Quando esta lei veio... Quando estava em discussão essa lei, ela ficou em discussão durante 12 anos, de 1993 a 2005. E houve um determinado momento, e quem acompanhou a lei sabe disso, houve um determinado momento que o World Bank e o FMI diziam, como é que é, vocês não vão tocar isso aí para frente? Precisam tocar essa lei aí para frente. Não precisamos inserir, e tudo bem, pode até ser que isso seja uma coisa boa, precisamos inserir o país, etc., não sei o quê, mas claro que sempre preservando o interesse do capital financeiro. Houve aqui, naquela época, eu até me esqueço o nome, eu falava muito nisso, uma cartilhazinha do FMI, que era Guidelines for Insolvency, que eram uns 35 ou 36 postulados, que o FMI dizia, olha, o mundo inteiro tem que se adaptar a isso aqui. E o Brasil, evidentemente, apesar de absolutamente livre, também resolveu se adaptar àquilo lá, até sem ironia, pode ser que seja uma coisa boa, pode ser que seja uma coisa ruim, mas que sofreu a influência do capital financeiro, não há dúvida nenhuma. E esta lei, agora nós começamos a ver, ela trouxe uma série, vocês já devem ter visto comentário desse tipo, ela trouxe uma série de favorecimentos ao capital financeiro, é o famoso artigo 49 da lei, trouxe uma série de vantagens, de privilégios ao capital financeiro, que agora está atrapalhando a aplicação da lei.
Você não consegue levar bem uma sociedade empresária à recuperação, porque tudo que você ganha ali, você tem que pagar o banco. Pois bem, eu até na RT 822, essa RT 822, eram 6 meses antes desta lei ser aprovada, eu fico satisfeito? Não, eu estou dizendo, eu escrevi lá, neste artigo, 6 meses antes da lei ser aprovada, que se ela fosse aprovada desta forma, ela iria cair numa situação em que iria favorecer o capital financeiro em prejuízo da própria recuperação. E é o que atualmente está acontecendo, a famosa trava bancária. Ou seja, há travas bancárias que impedem que a lei chegue àquele caminho que ela pretende chegar, que é o caminho da recuperação da sociedade empresária. Não sei se vai dar tempo de ver isso ou não, isso aí daria uma palestra só sobre as travas bancárias, mas de qualquer maneira saibam que isso existe, tá? Bom, muito bem. De qualquer maneira, a lei entrou em vigor. A lei 11.101 de 2005 entrou em vigor depois de 60 anos da lei anterior, da 7661 de 1945. Pois bem, ela entrou em vigor e trouxe 3 grandes institutos. Ela trouxe a falência, que já existia, trouxe a recuperação judicial, que não existia, trouxe a recuperação extrajudicial, que não existia. Afastou a concordata preventiva e a concordata suspensiva. E trouxe esses 3 grandes institutos, e daqui a pouco nós vamos começar a examinar os gráficos desses 3 grandes institutos, e aí entrar no aspecto processual, mas ainda antes de entrar, eu queria dizer para vocês sobre o seguinte: a falência, ela existe mais ou menos como existia na lei anterior, com uma diferença, que até na falência se pretende a preservação. Só que na falência, esse é o artigo 75, na falência, o que se pretende preservar não é a sociedade empresária, é a atividade produtiva. Ou seja, eu tenho uma sociedade empresária, a Alumínios Peruanos, Sociedade Anônima. Decretada a falência, esse Alumínios Peruanos, Sociedade Anônima, teoricamente vai desaparecer. Teoricamente, isso aí é outro aspecto. Mas o que a lei pretende é preservar a atividade empresarial dessa sociedade empresária. Tanto que há um sistema no artigo 141 da lei, pelo qual a tentativa da falência agora é fale, decreta a falência, lacra, avalia e vende o mais rápido possível para um grupo financeiro interessado em exercer aquela atividade. E este grupo financeiro, comprando aquela massa falida, digamos, de porteira fechada, de acordo com o artigo 75 e artigo 141 principalmente, comprando aquele estabelecimento de porteira fechada, ele injetará dinheiro e, injetando dinheiro, ele preservará a atividade. Ele pode, inclusive, tentar retomar os contratos que aquela sociedade tinha, pode contratar os empregados, e para isso houve uma grita danada do sistema trabalhista, para isso não há sucessão, aquele que comprou, ele compra, e toda a sucessão é feita sobre o dinheiro pelo qual foi vendido o bem, a subrogação dos credores. Então a ideia na falência é a preservação da atividade empresarial. Nos Estados Unidos existe, inclusive, claro que a nossa lei é quase que uma cópia, não, tem uma influência muito grande do direito americano. No direito americano já há escritórios especializados, eles chamam escritório do trustee, escritórios especializados em comprar massa falida, injetar dinheiro, retomar a atividade e tentar tocar para frente. Claro que aqui a lei é de 5 anos, lá a lei é de 1934, tem quase 100 anos, faltam 20 e poucos anos, tem 80 anos, e claro que lá já se criaram os institutos necessários para isso. Aqui no Brasil se pretende que crie, vamos ver se cria ou não. Isso na falência. Na recuperação judicial, aí há um aspecto
curioso. Na recuperação judicial, a lei fica mais ou menos na seguinte situação. Está aqui fornecido para vocês pela lei um sistema jurídico processual que permite que o devedor entre em contato com os credores e acertem um plano de recuperação. Eu, juiz, vou ficar olhando e dirigindo isto que vocês estão fazendo. O devedor veio aqui a juízo e pediu a recuperação. Eu vejo que está teoricamente correto, defiro o processamento da recuperação, o devedor apresenta um plano de recuperação aos credores e os credores se reúnem em assembleia para dizer se estão de acordo ou não. Claro que o credor normalmente diria, não estou de acordo. Eu tenho R$1 milhão para receber em um mês, você está me propondo pagar R$1 milhão em 12 meses. Claro que eu não aceito. Vamos dizer, a primeira reação do credor sempre será essa. Aí entra a famosa teoria dos jogos, não é? O credor, isso não é o credor, a pessoa só concorda com alguma coisa que traz desvantagem para ela se a discordância trouxer um prejuízo maior. É mais ou menos o assalto, né? O sujeito bota o revólver e fala, me dá o dinheiro que você tem no bolso. Claro que eu não quero dar o dinheiro que eu tenho no bolso. Por que eu concordo em dar um dinheiro? Claro que eu não penso em teoria dos jogos, nada disso, eu pego, entrego o dinheiro e pronto. Mas para que eu faço isso? Porque senão eu perco um bem maior que a minha vida. Então, eu só concordo com a proposta que ele gentilmente está me fazendo, né? Passa o dinheiro, eu só concordo com isso, porque senão, além do dinheiro, ele me leva a vida. Então, essa teoria, por incrível que pareça, está aqui também na lei de recuperação. O credor só vai concordar com esta proposta porque ele sabe que se ele não concordar, o juiz decreta a falência. E se decretar a falência, aí ele não tem qualquer possibilidade de receber o valor. Por outro lado, é claro, eu só concordo em dar o dinheiro para o bandido, primeiro porque ele está com uma arma. Segundo, porque embora não pareça, eu já sou velho, não posso discutir com um bandido. Mas se eu fosse um lutador de judô, soubesse que ele está sozinho e que a arma é de brinquedo, claro que eu não dava. Eu dava um pé do ouvido nele e pronto, né? Resolvi o problema. Pois bem, aqui acontece a mesma coisa. O credor só vai concordar se ele perceber, e o termo usado atualmente é esse, que o plano é consistente. Ou seja, eu, devedor, vou concordar com este plano porque eu vejo possibilidade deste plano permitir a recuperação da empresa, não porque eu esteja preocupado com a empresa, mas recuperando a empresa eu vou receber. Então o plano é consistente. Se o plano for absolutamente inconsistente, é aquele troço. Está com revólver de brinquedo, eu não entrego o dinheiro, tá? Qual o plano inconsistente? O cara vem, vamos dar exemplo exagerado, vai? Ele me deve R$1 milhão para pagar em um mês. Ele promete pagar R$1 milhão em 100 anos. Claro que eu não concordo. Para mim, receber em 100 anos ou não receber é a mesma coisa. Então é melhor que já decrete a falência. Então é dentro deste espírito que se formou a legislação da recuperação de empresa, tá? E como que você vai saber se os credores concordaram ou não? Na Assembleia Geral de Credores. Você faz uma Assembleia Geral de Credores, tem uma forma de colher os votos, sabendo todo mundo. Discordou, o juiz decreta a falência. Concordou, o juiz concede a recuperação. Essa recuperação segue um caminho que dá para o devedor a possibilidade de se reorganizar, continuar trabalhando normalmente e pagar os credores, e aí ele sairia da recuperação. Então, em princípio, é isso. A falência, que eu já disse para vocês, aliás, já é conhecido, a recuperação judicial, que é mais ou menos como se o juiz dissesse: vocês é que sabem se querem falência ou se querem recuperação. Eu estou aqui com o poder jurisdicional de que estou investido, caminhando com esse processo. Agora, vai doer no bolso de vocês. Portanto, vocês, credores, é que digam se estão de acordo ou não. Se não estiverem, eu decreto a falência. Se estiverem, eu concedo a recuperação. A recuperação extrajudicial, que é o outro sistema, nada mais é
do que um acordo extrajudicial entre devedor e credores. E por que que isso tem novidade? Isso tem novidade porque quem se lembra da lei antiga, na lei antiga era proibido ao empresário propor acordo aos seus credores. Na lei anterior, se o empresário chegasse para os seus credores e dissesse, olha, eu estou em situação de crise e quero pagar vocês em 10 prestações. Isto era chamado ato de falência. Se isso chegasse formalmente ao conhecimento do judiciário, era decretada a falência daquela empresa. No entanto, embora houvesse essa proibição, embora fosse ato de falência, a lei anterior ficou em vigor durante 60 anos. Durante 60 anos, todos os empresários faziam isso, o que é normal. Qualquer sujeito que entra em crise, e que é honesto e que quer resolver, a primeira coisa que ele faz é isso. Ele vai procurar os credores para tentar acertar. Pois bem, a lei anterior proibia. Apesar de proibir, todo mundo fazia. Então a lei atual adotou e é uma recuperação extrajudicial que pode ser levada à homologação judicial. Esse é o aspecto histórico que eu prometi para vocês, que eu ia começar lá no Homem das Cavernas e ia chegar na Lei 11.101. Esse é o aspecto meramente histórico. Agora, eu também acho que eu não poderia deixar de trazer para vocês, e para isso eu tenho mais meia hora, eu não poderia deixar de trazer para vocês o aspecto processual de tudo isso. Antes de entrar no aspecto processual, que eu vou ver rapidamente, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: tem gente que maldosamente diz que eu uso esses gráficos para fazer propaganda do meu livro. Eu não posso dizer que é mentira, não é absoluta mentira. Mas na realidade eu uso porque eu acho que ele está bem feito, tá? E ele se presta. Quem quiser comprar o livro pode comprar, que está lá. Os gráficos estão lá no livro, tá? Muito bem. Esses gráficos que eu fiz da falência, da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial, agora deixando modéstia de lado, realmente eu acho que dão uma visão processual muito boa de tudo isto que nós precisamos saber sobre o que tem nos 201 artigos da lei sobre isso. O ideal, sempre, é que cada um tivesse um desse na mão. Eu sei que era quase impossível, até porque tem 1000 e tantos inscritos aí, o que me deixa muito satisfeito, aliás. Mas, então, o que a gente está tentando é colocar este gráfico na lousa. O primeiro que eu vou passar rapidamente para vocês é o da falência, tá? Eu vou tentar passar lá, até porque tem que aumentar bastante aqui. Eu não consigo colocar o gráfico... até consigo colocar o gráfico de uma vez, mas aí vocês não conseguiriam ler. Então eu vou colocar o gráfico aumentado e vou seguindo aqui no que interessa. O gráfico está lá, não está, mas estará em seguida, já está. Eu só ia dizer para vocês o seguinte, o gráfico é meu, patenteado, tá? Quem quiser pode copiar à vontade, não tem problema. Mas este sistema que eu vou dizer para vocês não é. Há um sistema didático para explicação, isso todos os professores usam. Dividem a falência em 3 grandes rios, que é o rio principal, o rio das habilitações e o rio penal. Então, essa simplesmente é uma forma didática para tentar explicar para vocês o que tem dentro desta lei com relação a a falência. Então, agora eu vou tentar ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu consigo. Eu não preciso olhar lá, eu posso olhar aqui, você vê? Lá, você me garante que o que tem lá é o que tem aqui? Claro. Vocês estão conseguindo ver lá? Dá para ver ou quer que aumente um pouco mais? Se quiser, pode aumentar. Dá para ver? A turma lá atrás também? Como é que é? Aumenta um pouco? É que se eu aumentar um pouco... Não, esse aí eu já aprendi a fazer. Onde que está? Já aprendi. Aqui. Deixa eu aumentar aqui. Agora aumentou demais. Não, aqui não. Espera. E aqui? Mas aí fica muito grande. Aí eu é que não consigo. Não, ao invés de puxar a barrinha, eu vou fazer isso aqui. Bom,
Se vocês não estão conseguindo ver aí, não adianta, porque se eu deixar maior, aí eu é que não consigo. Dá, tá? Então, o que eu diria para vocês é o seguinte. Claro que com toda a limitação de vocês não terem o papel na mão, eu vou tentar. Vejam, este aqui, dá para ver? Dá, né? Olha lá. Esse aqui, que é, vamos dizer, a linha mais grossa, isso aqui seria o rio principal. É uma falência que começa lá no artigo 94 e vai caminhando, até chegar no artigo 159. Está claro isso que eu falei? Aí é só para ver o esquema, tá? Então, a ideia é realmente a ideia de rio, não é? A ideia de rio que todos vão caminhando ao mesmo tempo. Então, vejam, qual é a ideia que eu quero transmitir para vocês? Se você quiser saber como que é a petição inicial do requerimento de falência, é claro que você começa lá, no comecinho aqui. Artigo 94, requerimento de falência. Artigo 98, citação e defesa. 99, decreto. Aí eu começo o prazo para as habilitações, tá? Muito bem, eu vou caminhando no rio principal, tenho um relatório aqui do artigo 22, tenho aqui na frente o início da venda dos bens que foram arrecadados, etc., transformados em dinheiro, até um determinado momento em que eu chego, já tenho o quadro geral de credores, que é resultado do outro rio que nós vamos ver, que é o rio das habilitações. Vejam que em determinado momento eu já tinha o dinheiro aqui, já tenho aqui o quadro geral de credores, o que eu faço? Eu começo o pagamento aos credores. Isso, começo o pagamento aos credores, pago ou não pago, normalmente não se paga a todo mundo, você vai lá para a prestação de contas. O administrador faz a prestação de contas, apresenta um relatório final e aí o juiz prolata a sentença de encerramento do artigo 156, da sentença de encerramento vai para a sentença de extinção e da sentença de extinção, transitada em julgado a sentença de extinção, terminou a falência. Eu volto a dizer para vocês que sei que, de certa forma, está prejudicado, porque realmente o ideal é que vocês tivessem tudo isto à vista. Mas eu estou tentando aproveitar da forma possível. Então eu diria para vocês que este rio principal, você pode seguir lendo os artigos. Este rio principal, você pode seguir lendo os artigos 94, 98, 99, etc., 142, e com isto você tem uma visão geral de como caminha o processo. Isto, os autos principais. Quem trabalha com falência, aqui vocês trabalham com falência da lei anterior, mas quem trabalha com falência sabe a confusão que é o processo falimentar. E essa confusão, e não tem outro jeito, quer dizer, há tantos elementos de interesse aí, que você não tem como fazer um processo mais simples. Então, vejam, eu aqui no rio principal, há um determinado momento aqui, em que começa um prazo para habilitações. Quando eu faço aqui, vocês veem lá, né? Há aqui o começo do prazo para habilitações e começa, então, o chamado rio das habilitações. Artigo 7º, parágrafo 2º, em que é apresentado os credores se habilitam. Esta habilitação é feita fora de juízo, é feito ante o administrador. Se não houver impugnação, se não houver credores retardatários, isto que é apresentado pelo administrador judicial será homologado como quadro geral de credores. Mas a gente sabe que não é isso que acontece normalmente. Normalmente o que existe são credores fora do prazo ou impugnação. Pois bem, então, havendo isto, o juiz recebendo as habilitações, abre prazo de impugnação e de habilitação. Há prazo para impugnação e para habilitação retardatária.
Tanto a impugnação quanto a habilitação retardatária são autuados à parte. Autuados à parte e há um processo de habilitação. Até um determinado momento em que o juiz tem condição de julgar cada um daqueles pedidos e tem condição, portanto, de formar o quadro geral de credores. Volto a dizer para vocês, sei disso, que eu estou apenas dando uma visão gráfica para vocês. É evidente que quem tiver interesse ou necessidade de qualquer coisa, pode se valer do gráfico para, aí sim, tentar se aprofundar no estudo. A visão que eu estou dando é a visão gráfica. Vejam, volto novamente no Rio Principal, artigo 94, 98, 99. Quando há o decreto de falência, eu começo aqui embaixo o rio penal. É o terceiro rio. Vejam, artigo 99, o juiz manda para o Ministério Público cópias do processo. O Ministério Público, se tiver condições, vai apresentar denúncia ou vai pedir o arquivamento. Certamente o Ministério Público, até hoje não se valeu, e acho que não vai se valer, ele não vai apresentar denúncia aí. O que eventualmente ele pode fazer é pedir o arquivamento. Por quê? Porque estes crimes de colarinho, estes crimes falimentares, que estão previstos no capítulo 7º da Lei de Falências, eles são chamados crimes de colarinho branco. E para você descobrir se o crime de colarinho branco existiu ou não, você tem que tomar uma série de cuidados, perícias, pesquisas, levantamentos, etc. E nesse momento, o que o promotor tem? Ele tem um pedido de falência, uma defesa e um decreto de falência. Então, certamente o Ministério Público não terá condições aqui e ele, tanto a lei vê isso, que a lei diz que ele oferece denúncia ou requisita inquérito policial. E ele certamente vai requisitar o inquérito. Aí já dá um problema de saber se o inquérito é policial ou se o inquérito é judicial. A velha briga entre a atribuição da polícia e a atribuição do Ministério Público, aqui já se instaurou também. Mas, relevado esse problema, o inquérito, de qualquer forma, ele se presta a coletar dados, como qualquer inquérito. Eu estou aqui na parte do criminal. Requisitado o inquérito, há um determinado momento em que todos os dados estão colhidos, e aqui o Ministério Público, eu não estou lendo os artigos porque estão todos escritos aí, né? E aqui o Ministério Público, ele vai apresentar não, ele não vai apresentar a denúncia. Como ele não apresentou a denúncia, ele está na fase do inquérito. Terminado o inquérito, aí sim, vejam como é difícil não ter a visão completa, que até eu estou me atrapalhando aqui. Terminado a fase de inquérito, aí sim, o promotor pode pedir o arquivamento. Chega, isso todo mundo sabe o que é. Chegou à conclusão de que não existe crime, pede o arquivamento. O arquivamento na falência, vocês sabem que é chamado de apensamento. Ou seja, o juiz, quando manda arquivar, ele manda apensar estes autos aos autos da falência. E aqui terminou. Ou então, ele recebe a denúncia ou queixa subsidiária, isso aí se transforma em crime. E o artigo 180, isso aí, que era a fase de inquérito, que era a fase de inquérito, se transforma em processo crime. E o juiz, então, o juiz da falência, recebendo a denúncia, transformando o inquérito em processo crime, cumpre o artigo 183 e manda os autos do processo crime para o juiz criminal da circunscrição. E o juiz criminal da circunscrição toca o processo para frente, tá? Isto aqui especificamente, do juiz da falência mandar para o juiz criminal, no estado de São Paulo não funciona. E por que não funciona no estado de São Paulo? Porque existe o Código Judiciário do Estado. O Código Judiciário do Estado, em São Paulo, atribuiu ao juiz da falência, trouxe a atribuição a ele de poder julgar processo crime falimentar. Já se discutiu se isso era constitucional ou não. Na lei anterior, já se resolveu que é constitucional. Na lei atual, também já existe manifestação do STJ
STJ, não existe ainda do STF, mas existe manifestação do STJ dizendo que é constitucional. E vocês sabem que aqui no nosso país, constitucional é aquilo que o STF diz que é constitucional. E é inconstitucional aquilo que o STF diz que é inconstitucional. Então, se ele disser que é constitucional e, por enquanto, isto está funcionando dessa forma. Está claro? Peço novamente desculpa para vocês, porque eu sei que este tipo de esclarecimento não é o melhor. Mas, pelo menos, serve para vocês, se quiserem depois, se valer do gráfico para o exame da lei, me parece que isso facilita. Agora eu pediria para você me passar para o gráfico da recuperação judicial. É o segundo gráfico. Acho que é só puxar para baixo, não? É. Muito bem. Então aqui eu vou só diminuir para vocês terem uma... Acho que é mais fácil eu chegar lá perto do que ficar puxando o fio, né? Tem certas coisas tão primárias, né? Eu estou aqui com o pescoço doendo, o braço, era só chegar aqui. E também... Isso, agora sim. Vejam, eu vou diminuir um pouco isso aqui para quê? Vou deixar no 150. Vejam, isso aqui que eu vou aumentar daqui a pouco, claro que eu não vou deixar desse tamanho, é o processo da recuperação judicial. Eu tenho aqui uns quadrinhos que citam os artigos e dizem qual o caminho da recuperação judicial. Do quadrinho 1 eu vou para o quadrinho 2, do 2 eu vou para o 3, ou do 2 eu vou para o 5, eu vou para o 6, do 6 eu vou para o 8. Então, da mesma forma que eu fiz com a falência, eu vou tentar fazer com a recuperação judicial e vai dar tempo para fazer isso. Então, olha, esse quadrinho, ele começa aqui no quadrinho 1, esse gráfico, e chega aqui no quadrinho 15 e 16. Este gráfico, segundo eu pretendo, ele traz para vocês a visão geral da recuperação judicial sobre o aspecto processual. Eu vou tentar passar esse aspecto processual para vocês e depois, claro, e à medida que passa, no que for possível, eu também digo alguma coisa de direito material. Mas a visão aqui é mais mesmo de direito processual, tá? Muito bem, então agora eu aumento aqui até chegar uma hora que vocês conseguem ver relativamente bem. Ainda está muito pequeno, né? Será que esse vai dar? Vamos chegar lá no 240. Vamos. Aumenta ainda? Ou já pode ficar por aí? Tá bom? Tá? Muito bem. Então, vejam o seguinte, eu tenho o quadrinho 1. Se você quiser saber como que faz uma petição inicial para ajuizar o pedido de recuperação, você vai no quadrinho 1, está escrito artigo 51. A partir do exame do artigo 51, ajuizamento do pedido de recuperação instruído conforme incisos e parágrafos desse artigo. Quem pede a recuperação judicial é sempre o devedor. Havia uma previsão, e há algumas legislações no mundo, que permitem que um grupo de credores peça a recuperação judicial do devedor. Agora que eu vi. Dá pro... A mesa é privilegiada, a mesa tem direito. Vocês não. Tá? Muito bem. Então, quem pede a recuperação judicial, acabei de dizer para vocês, foi o devedor. Estes autos, distribuídos judicialmente, eles vão ao juiz. Vejam, quadrinho 2. O juiz defere o processamento, o juiz faz um exame de admissibilidade. Se estiver em termos, ele defere o processamento. Na lei anterior, se ele deferir o processamento, simplesmente defere o processamento, nomeia administrador, suspende ações, expede edital, etc, etc, etc. Tá? Na lei anterior, quem examinou a lei anterior se lembra.
O devedor vinha a juízo, pedia concordata, se não pudesse conceder a concordata, o juiz decretava a falência. Não havia outra possibilidade. Isso era um drama para o juiz. Às vezes a empresa estava bem e você era obrigado a decretar a falência. O que você fazia? Eu ia empurrando com a barriga para não ter que decretar a falência. Esta lei percebeu isso, então, antes deste juiz defere o processamento, você vai do quadrinho 1 para o quadrinho 4, está vendo? Pedido pode ser indeferido, falência não pode ser decretada. O que é isso? Quando o juiz recebe o pedido inicial, aqui há essa previsão. Ele examina para ver se está em termos, vamos dizer, faltou procuração. Um exemplo mais simples. Concedo 10 dias para juntar de procuração. Não juntou, indefere a inicial. Na lei anterior não havia essa possibilidade. Pedia concordata, não preencheu as condições, o juiz decretava a falência. Então aqui, vejam que inclusive é um quadrinho que não tem saída, porque terminou a recuperação, tá? Mas voltemos então ao quadrinho 2, no qual o juiz deferiu o processamento, nomeou administrador, etc, etc, etc. Tá? Eu não vou examinar todos os quadrinhos. Eu vou examinar os quadrinhos que interessam para essa visão processual que eu estou passando para vocês. Do quadrinho 2, deferido o processamento, com todas estas consequências, eu digo para vocês o seguinte: deste momento em diante, o devedor, quadrinho 3, deste momento em diante, o devedor não pode mais desistir. Não pode. Até este momento, até antes do juiz deferir, ele pode desistir. Depois disto, ele é obrigado a cumprir todas as obrigações sob pena de decreto de falência. Ele só pode desistir aqui, depois do quadrinho 2, se convocar a Assembleia Geral de Credores e se todos os credores concordarem com a desistência. Vejam que complicou, não é? Mas, então, esse quadrinho 2, anotado aqui apenas para que vocês tomem conhecimento, eu volto lá, esse quadrinho 3. Eu volto aí para o quadrinho 2, e do quadrinho 2 eu vou para o 3. Desculpe, do quadrinho 2 eu vou para o 6. Artigo 53. Em 60 dias contados do deferimento, o devedor apresenta o plano de recuperação. É aquele plano que eu disse para vocês. Ele apresenta em juízo determinado plano e quadrinho 7. Se o devedor não apresentar o plano, o juiz decreta a falência. Lembra que eu disse para vocês? Depois que passa do quadrinho 2, é obrigatório ao devedor seguir toda a tramitação processual. Não dá para parar no meio do caminho, tá? Então, se não apresentar, o juiz decreta a falência. Muito bem. Voltamos aqui para o quadrinho 6. Vejam que aqui vocês vão começar a perceber aquilo que eu disse para vocês. Que o juiz, às vezes, ele se coloca um pouco como espectador do processo. Vejam, apresentou o plano de recuperação. Quadrinho 8. Recebido o plano, o juiz manda publicar edital para objeções. Ou seja, aí há inclusive problemas que estão dando atualmente. Os juízes corretamente não estão aceitando planos que são absurdos, mas se você aplicar a letra da lei, e não é para aplicar, eu acho que os juízes estão certos, se você aplicar a letra da lei diz mais ou menos o seguinte: juiz, você recebeu o plano, veja se ele está escrito em português, se ele está assinado, etc., e toca para frente. O aspecto econômico, você não tem que meter o bico. Muito bem. Recebido o plano, o juiz manda publicar edital para objeções. Se houver objeção, quadrinho 9, se houver objeção, o juiz convoca a Assembleia Geral. Esta Assembleia Geral é que vai se reunir para saber se acata a objeção do devedor, ou do credor, ou se afasta a objeção do credor. Então o esquema é esse. Apresentou o plano, o juiz abre o prazo para objeção. Apresentou a objeção, o juiz também não vai saber se a objeção é fundamentada ou não. Vai convocar a Assembleia Geral de Credores. Deixa eu dizer isso para... Eu acho que não é isso. Não é dessa forma. Isso aí é a letra da lei. Só que já está havendo uma série de temperança. O juiz não é um mero espectador. Ele sim
tem direito e obrigação de examinar se os princípios gerais de direito, a ausência de fraude, etc., tudo isso ele é obrigado, ele não pode pegar um plano que claramente está fraudando o direito de todo mundo e dizer, não, vamos tocar isso aqui para frente. Pois bem, mas como nós estamos examinando só o aspecto processual, eu quis dizer isso só para ressalvar a minha posição. Mas voltemos ao aspecto processual puro, tá? Quadrinho 8, recebeu o plano, mandou publicar. Quadrinho 9, houve objeção. Houve objeção, convocou a Assembleia. A Assembleia pode tomar a medida prevista no quadrinho 10, 11, 12 ou 13. O que é o quadrinho 10? A Assembleia Geral rejeita plano, o juiz decreta falência. Ou a Assembleia delibera pela falência, o juiz decreta falência. O resultado do quadrinho 10 e do quadrinho 11 é o mesmo. Eu só coloquei aí, porque aí é gráfico, e como gráfico, eu preciso mostrar para vocês tudo que tem na lei. Ou, eu vou para o 13 e depois volto para o 12, tá? Quadrinho 13. Assembleia Geral aprova ou modifica plano com concordância do devedor. Nesta Assembleia, os credores podem simplesmente aprovar o plano. Se eles aprovam o plano, avisam o juiz concede a recuperação. Ou pode modificar o plano. Examina e diz, o plano está bom, tudo bem e tal, mas você está prometendo pagar todo mundo em 50 prestações, nós só concordamos se você pagar em 30. Não, 30 eu não posso. Não, então 40, tudo bem. Aí faz um novo plano com a concordância do devedor. A Assembleia, claro, é sempre fora de juízo. Aliás, o juiz nem comparece, tá? Faz um novo plano, manda para o juiz, o juiz concede a recuperação. Quadrinho 12. Juiz pode conceder a recuperação, mesmo contra a decisão da Assembleia Geral de Credores. Esta aqui é a única previsão na qual o juiz pode decidir contra o que a Assembleia Geral decidiu. Eu novamente digo isso de acordo com a letra da lei, tá? Aqui, o quadrinho 12 diz o seguinte, olha, eu não vou examinar esse detalhe, mas é mais ou menos isso. A rejeição do plano se deu por uma maioria tão pequena que a lei permite que nesta situação, embora a Assembleia tenha rejeitado o plano e embora o juiz devesse decretar a falência, neste caso, contra a decisão da Assembleia, o juiz pode conceder a recuperação. E vai, portanto, seja pelo quadrinho 12 ou pelo quadrinho 13, o juiz vai para o quadrinho 14. Não há objeção, ou o juiz aprova mesmo com objeção e concede a recuperação judicial. Voltando lá no quadrinho 8, pode ocorrer que no prazo da impugnação, no prazo da objeção, não haja qualquer objeção. Então, o que ocorre? O juiz sai por aqui e vai direto para a concessão da recuperação. Quadrinho 14, o juiz concedeu a recuperação. Tá? Concedida a recuperação, quadrinho 15 e 16 está aí, depois vocês podem ler à vontade, mas eu não vou ler com vocês, eu vou só explicar. O que é o quadrinho 15 e 16? O juiz concedeu a recuperação, o devedor passa a cumprir o plano de recuperação. Não, uma recuperação simples, prometeu pagar todo mundo em 20 prestações com juros e correção. 20 não, aí não serve para o meu exemplo. Prometeu pagar metade, não, prometeu pagar cada um com 50 prestações. A lei, quadrinho 15 e 16, determina o seguinte, concedida a recuperação, durante 2 anos o processo fica sob a fiscalização do juiz. Se nestes 2 anos houver qualquer descumprimento das obrigações, o juiz decreta a falência. Se não houver descumprimento da obrigação, o juiz decreta o encerramento da recuperação. Ele simplesmente encerra, extingue o processo. Vejam que curioso. Nesse exemplo que eu dei, ele prometeu pagar em 50 vezes. E depois de pago 24 parcelas, o juiz encerra o processo. Como é que ficam os outros 36? Pois bem, a homologação judicial transformou aqueles créditos em título executivo judicial. Portanto,
se o devedor não pagar qualquer uma das outras 36 prestações, o credor pode ou entrar com execução ou requerer a falência. A ideia, que a prática já provou que não é correta, vocês sabem que os advogados são extremamente criativos, não é? Os advogados de todo mundo, aliás, não é? É o que diz, basta chegar à lei para o advogado tentar descobrir, com todo o respeito aos advogados, eu advoguei durante muito tempo também, basta chegar à lei para o advogado tentar descobrir qual forma ele pode encontrar, nem para fraudar a lei, mas qual forma ele pode encontrar para favorecer o mais que ele pode o cliente dele. Qual era se é que a gente pode dizer, qual era a pretensão da lei aqui? Era mais ou menos o seguinte, dizer, olha, esse empresário entrou em juízo, pediu recuperação, preencheu todas as condições, o juiz concedeu a recuperação, ele pagou religiosamente durante 2 anos todas as prestações. Ora, esse empresário já está recuperado. Eu não preciso, eu, judiciário, não preciso continuar fiscalizando-o. Portanto, acabou o processo de recuperação. Essa era a ideia. Só que os advogados extremamente criativos estão fazendo isso. Nos 2 primeiros anos, não paga nenhuma prestação. A primeira prestação é pago no 25º mês. Portanto, todos aqueles valores acabam ficando para um eventual futuro pedido de falência. Enfim, claro que todos esses aspectos estão em discussão. Aquele aspecto que eu disse para vocês, que o juiz é espectador, não é espectador. Uma série de aspectos da lei estão sendo discutidos pela jurisprudência e pela doutrina para se chegar ao ponto de equilíbrio. E até aí nada demais. Em primeiro lugar, a lei foi muito mal feita, então ela precisa ser bem consertada. Também não adianta chorar. A lei agora está aí, nós sabemos que a lei é dogmática, ela tem que ser cumprida. Só que nesse cumprimento, o que está existindo agora é a jurisprudência e a doutrina tentando adaptar essa lei ao que ela realmente deve perseguir. E é nesse embate que a lei vai se aperfeiçoando e também nenhuma novidade existe nisto, porque a lei anterior ficou em vigor durante 60 anos. E quem trabalha com a lei anterior se lembra que apesar de 60 anos, ainda se discutia uma série de coisas da lei que não estava pacificado. Então é claro que esta pacificação pode até existir para muitas pessoas aí, para nós, especialmente para mim, não existirá. Não haverá tempo suficiente para isso, não é? Mas muitos aí, daqui a uns 20, 30 anos, talvez vejam uma certa pacificação nessa lei. Essa é a recuperação judicial. A recuperação extrajudicial, e me faltam 5 minutos, não é? A recuperação extrajudicial, agora eu vou fazer um marketing aqui, hein? Eu só vou dizer para vocês que está melhor do que essas duas aí. Então, se vocês examinarem o gráfico da recuperação extrajudicial, eu não preciso nem explicar. Só lendo o gráfico vocês vão aprender tudo. Quem não tiver o gráfico sabe como que pode aqui na RT ao lado, não é? Tudo bem? Aí é o marketing, estou aproveitando. E para quem está no interior também, pode mandar buscar que a RT manda aí para o interior, tá? Muito bem, mas eu só não vou falar sobre a recuperação extrajudicial, por isso que eu acabei de dizer, e por um aspecto que eu queria dizer para vocês. Principalmente vocês que trabalham aqui no Fórum Central, eu fui juiz da 29ª Vara Cível durante 6, 7 anos, eu sei como que funciona o Fórum Central, eu sofri aqui como vocês sofrem atualmente, e o que ocorre é o seguinte, há uma série de processos de falência e recuperação caminhando com vocês. Na 29ª eu tinha lá a recuperação, que eu nem me lembro mais, eu até marco aqui para dizer qual. A recuperação, não, a falência. Eu tinha lá na 29ª a falência do Alfredo Matias. Tinha começado em 1980. Quando eu saí de lá foi em 2000, o tempo se perde, aí essa idade outonal, quase invernal, atrapalha a minha memória. Mas não é? Nós estamos em 2012, em 2005 mais ou menos, 2004 eu saí de lá, o processo ainda estava lá com 100 e poucos volumes. Hoje deve estar com uns 300, 200 volumes, ele não vai terminar tão cedo. Por quê? Porque existe o artigo 192 da lei atual,
que é a chamada regra de transição. Isso aqui é rapidinho, em 2 minutos eu falo para vocês. Esta regra de transição do artigo 192, ela diz, resumindo, o seguinte: neste dia entrou em vigor a nova lei. Falência que já estava decretada e estava em andamento, é o caso desse, vai até o final de acordo com a lei anterior. Falência que havia sido requerida e que o requerimento estava em andamento, continua correndo de acordo com a lei anterior. Se for decretada, será decretada de acordo com a nova lei. Concordata suspensiva praticamente não existia nenhuma. Concordata preventiva que estivesse em andamento, continua correndo como concordata preventiva de acordo com a lei anterior. Se for decretada a falência, será decretada de acordo com a nova lei. E uma regra de transição que valeu para a Parmalat. Aliás, por coincidência, vejam que a concordata da Parmalat estava lá na 29ª, da qual eu era juiz. Se a concordata, quando entrou em vigor a lei, se a concordata estava em andamento sem qualquer descumprimento, o devedor poderia pedir a transformação daquela concordata em recuperação. Foi o que aconteceu com a Parmalat. Aliás, ela nem pediu, ela pediu a remessa dos autos, foi lá para a primeira vara de recuperação e falência, e aí corre lá. Então, esta regra de transição é desta forma que ocorre. Eu havia anotado aqui uma série de outras coisas para falar para vocês, mais 2, 3 horas eu terminava a minha palestra. Mas como ele está dizendo que não pode, então eu dou por terminado agora. Espero, sempre quando eu termino, a minha esperança é sempre essa, que eu não tenha chateado vocês mais do que o necessário. E muito obrigado. Aqueles que quiserem o arquivo com os gráficos, o doutor Manuel Justino já franqueou, entrem em contato com a SPI e terão acesso a essas informações, portanto poderão acompanhar melhor. Sem prejuízo da forma alternativa. Sem prejuízo da forma alternativa, que o senhor já sabe qual que é. Daqui a pouquinho faremos o sorteio dos livros, um aqui para o presencial e outro para o interior. Quem que gostaria de fazer alguma pergunta e já cumprimentar o doutor Manuel pela aula, agradecer aí a participação e dando sequência, perguntas do presencial ou de videoconferência. Nós temos aqui já algumas questões. No presencial, alguma pergunta? Pode. Há uma pergunta aqui do Manuel Júnior, de Mirassol. Não, Manuel Júnior de Mirassol, de São José do Rio Preto. Ele pergunta: podem ir a leilão bens da empresa em recuperação? Quando de execuções fiscais, o praceamento de bens não inviabilizaria o plano de recuperação? Exemplo, uma máquina vital ao desempenho da atividade, caminhões de entrega, estoque, não faria todo o plano cair por terra? Veja, caro Manuel Júnior, aliás, meu xará, o que ocorre é o seguinte: o crédito fiscal não está sujeito aos efeitos da recuperação. Portanto, o credor fiscal pode sim levar ao praceamento aqueles bens. Há um artigo 49, parágrafo 3º ou 4º, que impede a execução de créditos de banco não sujeitos aos efeitos da recuperação por 180 dias. Eu, se fosse juiz do caso, eu tentaria aplicar pelo menos a limitação dos 180 dias
a execução fiscal, porque realmente inviabilizaria isso. Por outro lado, o que ocorre na prática, pelo menos eu tenho visto isso, o credor fiscal, ele não tem tomado estas medidas que levam fatalmente ao decreto de falência. Até porque o credor fiscal não estaria agindo com inteligência, ele estaria matando a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, empresa fechada, não há impostos a serem pagos. Mas o caminho seria mais ou menos este. A Isabel Maria de Guaratinguetá, eu estou lendo aqui pela primeira vez a questão, tá? Gostaria de saber se é obrigatório procuração com poderes para receber e dar quitação ao procurador da Fazenda do Estado, que como credor venha levantar valores no processo de falência. Eu entendo que não, essa procuração não, até porque procuração do procurador da Fazenda do Estado, eu não sei se ainda funciona, mas no meu tempo existia no próprio cartório uma procuração que valia para todos os processos. Mas não vejo realmente, pelo menos na lei, não vejo nenhuma exigência nesse sentido. Se ele é procurador da Fazenda do Estado, tem a representação normal, claro que ele pode levantar esses valores. E a segunda, em uma habilitação de falência do ano de 77, portanto da lei anterior, qual procurador tem poderes para receber os honorários? O que iniciou a habilitação ou o que está no término, uma vez que só depois de longos anos está sendo efetuado o pagamento. Esse aspecto tem ocorrido, sim, e tem ocorrido não só em habilitação, como em processo em geral. Eu, quando era juiz de primeira instância, e agora, quando eu pego problemas desse tipo, eu entendo que isto aí é uma discussão entre os advogados. Se eles não chegam à conclusão, eles que caminhem para as vias ordinárias e discutam quem é credor daquele valor. Normalmente, o que eu tenho visto é que os advogados se acertam, entram os dois com uma petição e dizem, olha, levanta tanto para mim e tanto para ele. Fora disso, o que ocorre é a chamada pretensão resistida. Se o juiz não tem, se fosse juiz e não tivesse, se fosse juiz do caso, eu sou juiz, né? Se fosse juiz do caso e não tivesse elementos para decidir, eu diria, olha, aqui vocês discutam pelas vias ordinárias e o dinheiro vai ficar aqui porque não há elementos para decisão. Acho que é um dos caminhos, mas realmente são problemas pontuais do processo que ocorrem. Aqui tem uma pergunta feita à mão, mas muito bem escrita. Eu não sei quem que escreveu, meus parabéns pela letra, tá? É da Elizabeth, a Elizabeth Jacó Manuel. Das 3 perguntas, 2 é Manuel no meio. Gozado, não? Quais são os efeitos da sentença que concede a recuperação judicial sobre ação de conhecimento, isso é curioso, sobre ação de conhecimento ajuizada anteriormente pelo credor habilitado em face das empresas e de seus garantidores, levando-se em conta o Instituto da Novação. Isso é extremamente curioso. Em caso de suspensão ou de extinção por falta de interesse ou agir ou recuperação. Essa novação é incondicional. Ô Elizabeth, Jacó, Manuel, esse problema, sim. É você? Você que fez a mão? Eu pensei que você estivesse lá do outro lado, estivesse vindo. Então, Elizabeth, isso é extremamente curioso. E veja, é uma discussão. Eu tenho muita amizade com os juízes aqui das 2 varas, e eu escrevo o livro. Então, quando eu tenho dúvida, eu pergunto, como é que está aí na prática? Me fala aí, a partir disso, atualizar. O que ocorre aqui? Vejam, o artigo 49 diz que estão sujeitos aos efeitos da recuperação todos os créditos existentes no momento do deferimento ou no momento vamos lá, estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido. Ou seja, houve o pedido, todos os créditos estão sujeitos. O que ocorre? Pode ocorrer, e aí eu respondo de forma abrangente, pode ocorrer que o credor não se habilite e o devedor não apresentou o nome dele na lista de credores. Ou seja, aquele credor está sujeito aos efeitos da recuperação, não se habilitou e o devedor não indicou o nome dele.
E a recuperação segue o seu caminho. Uma recuperação caminhou bem. Ele já pagou 10 prestações, tem que pagar mais 10. Aí, de repente, depois de 10 prestações, aparece o outro credor e diz, eu sou credor, eu quero receber 10 prestações. Aí o devedor diz, bom, mas se eu te pagar 10 prestações, esse valor alto que você tem, eu vou inviabilizar. Aí ele diz, bom, mas você deveria ter inscrito o meu nome no quadro geral de credores. Aí o devedor diz, bom, mas você também deveria ter se habilitado. Ou seja, o juiz vai ter que decidir estes casos, porque a lei não tem previsão específica. Eu acho, eu também, é o que eu estou dizendo, se eu fosse juiz do caso, me parece que a decisão seria a seguinte, vai ter que pagar, sim, aqueles débitos, aquelas parcelas em atraso, se já pagou 50% para os outros credores, vai ter que pagar 50% para esse. Mas esse é um dos problemas. Mas tem um problema que é maior ainda, que é esse que você falou. A empresa que pediu a recuperação, deixa eu falar o nome aí, o Rodrigues e Pereira Limitada, a velha empresa que eu sempre dou exemplo. O Rodrigues e Pereira Limitada entrou com pedido de recuperação. E existe uma ação de conhecimento em andamento contra ele. Por quê? Porque bateram no caminhão. Ele com o caminhão bateu no caminhão do outro. E esta ação está em andamento. Então, o João da Silva, que entrou com a ação contra o Rodrigues e Pereira, ainda não é credor. Então, ele não está sujeito aos efeitos do artigo 49. Ora, se ele vier a ser credor por uma quantia muito grande, ele também pode inviabilizar a recuperação. Porque ele diz, eu não estou sujeito aos efeitos da recuperação, porque eu não era credor. Quando começou a recuperação, eu estava apenas com uma expectativa de crédito. Eu podia até perder a minha ação. Não, ganhei, agora ganhei esses milhões e quero que você me pague. Ora, você vai inviabilizar a recuperação, porque entra um credor, você vai ter a falência decretada, porque um credor que, teoricamente, já existia, pelo menos como pretensão naquele momento anterior, ele chega agora e pode até requerer a falência, porque ele diz, não estou sujeito aos efeitos da recuperação. O que eu tenho visto, e o que os colegas aqui das duas varas têm feito, é o seguinte, não há solução jurisprudencial para isso. Não há previsão na lei. Quando você pega uma situação dessa, você vai ter que esperar a jurisprudência, vai ter que esperar a doutrina e vai ter que se valer por princípios. O princípio desta lei, não há discussão nenhuma, é o princípio da recuperação da sociedade empresária. Claro que você tem que recuperar a sociedade empresária, ou você tem que perseguir a recuperação da sociedade empresária, sem prejudicar também eventuais credores. Então, eu volto a dizer, cada caso é um caso. Se você me perguntar a solução, e eu tenho examinado a jurisprudência para ver se encontro o caminho que, nesse momento, a gente não tem nem grande elucubração jurídica. O que a gente quer é dizer, olha, o caminho que a jurisprudência está indicando é isso, para que haja caminho para seguir. Mas esse caminho ainda não existe, tá? É isso aí, Elizabeth Jacó Manuel. Muito obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta no presencial? Se não tivermos mais nenhuma indagação, vamos partir para o sorteio. Aqui no presencial, sorteio eletrônico. Está preparado o sorteio eletrônico? André? E o sorteio eletrônico já está preparado. Então, do presencial, sorteio eletrônico, podemos sortear. Luciano de Oliveira Dias. Só para quem está presente. Posso pegar? Pode pegar. Então, o Luciano perdeu o livro. Bem feito. Quem mandou embora? Márcia Gomes Pereira. Olha lá. Pronto. Parabéns, hein? E agora vamos fazer o sorteio do livro. Vamos dizer que há nepotismo, porque ela trabalha no mesmo andar que eu lá no tribunal. Eu acho que deve ser impugnado, devemos sortear outra vez. Tá bom. Perdeu, hein? E agora o sorteio do interior. Nós vamos pedir para o Dr. Manuel tirar o papelzinho. Então, todas as comarcas estão incluídas. E a comarca do interior, depois vamos remeter o livro. E lá na comarca
deve ser feito sorteio para os presentes. Comarca de Sorocaba. Sorocaba Então, é que teve esse recebeu o sorteio. exemplar. Sorocaba tem direito. Gostaria Vocês- mais uma vez de agradecer a presença do Dr. Manuel Justino. Foi uma alegria muito tê-lo aqui no Fórum João Mendes e anunciar que a semana que vem teremos a continuidade do nosso evento com a aula do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau, que vem dar palestra aqui. Aqueles que tiverem interesse do João Mendes na capital, só por lista de espera, estamos com lotação esgotada, no interior ainda há vagas. Lembrando que ele é convidado para dar aula na França, em diversos outros lugares fora do país. Realmente tenho certeza que os senhores vão aproveitar muito a aula do ex-ministro, do Eros Grau, semana que vem aqui no João Mendes. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.